Estimados, para os dois, como é que nós estamos com essa estrutura atual? Nós vamos deixar a nova que vai vir depois lá para o final do programa. Como é que estão com essa estrutura ali? Quase 200 funcionários. A questão que nós temos hoje, nós temos alguns serviços estão sendo realizados de uma forma que nós gostaríamos que fosse melhor. Não está sendo realizado da forma que nós gostaríamos e poderíamos oferecer por falta de estrutura física. Isso o novo prédio vai resolver depois. E as outras situações nós temos trabalhado, isso o Dr. Gelmir agora na direção, e a gente tem trabalhado de algum tempo muito com gestão, para ver gargalos onde nós estamos tendo problemas, para resolver esses problemas. A nossa ideia de todos os juízes, e de 2 anos nós trocamos o diretor, mas de todos os juízes é que nós possamos dar uma prestação jurisdicional rápida, eficaz e com atendimento de qualidade. Então nós temos no fórum a obrigação de a pessoa chegar lá, atendê-la muito bem. Talvez em função disso, você falou ali 17.571 processos entrados de janeiro de 2013 a dezembro. Claro que agora já estamos em maio, quase em junho, é outro número. Isso, nós mostramos isso para o Brasil, que Santa Catarina, Rio do Sul, Alto Vale, é diferente? Com certeza, os dados estatísticos provam isso, mostram, né, que há uma diferença em relação à nossa comarca. Como o doutor Edson estava falando, a questão de espaço físico hoje, ela está bastante comprometida. Já temos dois andares inteiros num prédio locado ao lado, onde funciona a vara criminal e a vara da família. Estamos locando juntamente com o tribunal uma outra sala para levarmos a unidade do Juizado Especial Civil e Criminal, porque em função de da reforma do Código de Processo Civil, mas também já por uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, nós vamos ter que instalar salas de conciliação. Ou seja, todos os processos, antes de serem judicializados, as partes vão passar por uma audiência de conciliação. E isso nós precisamos criar salas, ambientes para essas conciliações. Então precisamos hoje, assim, 8 a 10 salas para podermos proporcionar esse serviço, que já deveríamos estar proporcionando. Então, até a construção, até a conclusão da nova obra do fórum, nós vamos ter que colocar mais uma sala para poder atender a esse serviço específico. Hoje se entra um processo por qualquer coisa banal, esse fato de danos morais, a gente vê muito, qualquer coisinha, essas tecnologias de internet, tudo, tem dado muito trabalho para o nosso judiciário. É algo que a própria Constituição também inovou nesse sentido, né? Não existia até então a questão do dano moral, e hoje por qualquer coisa, né, isso gera uma ação. Na minha unidade, que é do Juizado de Pequenas Causas, então é uma grande demanda nesse sentido. Então muitas reclamações dos serviços prestados pelas diversas empresas, né, principalmente aquelas concessões do serviço público, telefonia, eletricidade, água, isso gera muita demanda. A gente sabe que o serviço que eles prestam é ruim, né? Então, além do serviço não ser o ideal, se paga caro por isso. Então, isso tem gerado uma série de reclamações em relação ao serviço e também em relação a um dano que se denomina de dano moral, é pelo incômodo que passa, pelo estresse, pela decepção de ter contratado algo, pago algo que não é aquilo que satisfaz a pessoa. E isso também é uma inovação, né, como disse, da Constituição de 88, e o Código de Defesa do Consumidor, ele traz muito isso. Ele restabeleceu, na realidade, uma força que antes não existia a favor do consumidor, existia a favor do empresário e do sujeito que vendia o produto. O consumidor não tinha proteção nenhuma. E isso agora foi totalmente invertido. A proteção hoje agora é 100% do consumidor. Então, na verdade, nós não teríamos gente para atender isso tudo. Para teres uma ideia, Neri, resgatando um pouco aquela pergunta que fizesse agora há pouco, do destaque de Rio do Sul. Eu queria voltar nesse assunto de destaque, porque quem fez esse destaque? Vocês trabalhando no nosso judiciário, mas alguém reconheceu isso. Exatamente. Como o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele faz estatística, muita estatística. Santa Catarina foi destaque na mídia nacional, que é o tribunal com maior produtividade entre os tribunais médios do país. Então,
o CNJ classifica os tribunais dos grandes estados, São Paulo, Rio, Minas, pela população, classifica, e Santa Catarina, dentro daqueles com a população parecida com Santa Catarina, a produtividade do Tribunal de Santa Catarina, dos magistrados de Santa Catarina, ganhou destaque, porque tem uma média de julgados de 1.937 processos. Em Rio do Sul, nós em 6 juízes julgamos 13.371 processos, julgamos mais de 2.200 na média. Em quantos juízes? 6. 6 juízes. 13.371 processos. Para teres uma ideia, e daí foi reconhecido, nós temos esse reconhecimento do tribunal, que uma das comarcas mais produtivas do estado de Santa Catarina é a comarca de Rio do Sul. Para teres uma ideia, assim, comarcas do porte da de Rio do Sul hoje tramitam em torno de 48, 50 mil processos. Nós terminamos o ano passado, segundo os dados que até foram repassados aí para ti, com 24.473 473, está aqui. Então, é lógico que hoje nós ainda não estamos conseguindo dar conta 100% da entrada. Mas com essas práticas de gestão, e a gente está conseguindo isso com práticas de gestão, buscar alternativas para que o processo possa ser mais rápido. E nisso nós temos que contar com o espírito elevado aí dos magistrados. Se tu fores no fórum hoje, está todo mundo de manhã, à tarde, tem gente à noite lá levando serviço para casa. Então, esse espírito dos nossos servidores, que também estão sendo incansáveis, chamando eles para trabalhar, eles têm vindo fora de horário de expediente. É lógico que, como o Poder Judiciário não paga hora extra, daqui a pouco nós temos que fazer uma compensação de horário, alguma coisa assim, em momentos uma folga, próprios, né? Por folga. E também aqui nós temos que elogiar o trabalho do Ministério Público, os promotores que também estão colocando o serviço muito em dia e por muito trabalho deles também. Vários promotores aí se dedicaram muito. E pessoas jovens que estão chegando, né? Exato. E quando chega o jovem sempre vem com o espírito muito de trabalhar, muito, Exato. mostrar serviço, né? E dos advogados também. Aqui em Rio do Sul a gente tem uma parceria muito boa com a OAB. É lógico que com os advogados sempre o juiz vai ter algum tipo de conflito, porque o juiz está para presidir o processo e negar muitas coisas. No mínimo nós desagradamos às vezes nós desagradamos as duas partes. Julgou parcialmente procedente, aquele que queria ganhar tudo não ganhou tudo, o outro perdeu um pedaço, desagradou 100%. 100%, né? 100%. Mas nisso a gente tem tido uma parceria com a OAB. Porque o advogado também ele é importante nessa prestação jurisdicional. E o advogado tem que entender que ela é importante para o processo andar rápido. Ele tem que parar de fazer recursos por qualquer coisa, recursos que não levem a nada. Ele tem que parar de litigar quando não há necessidade. Ele tem que ser um conciliador. Nós temos que resgatar aquela figura do advogado conciliador. É isso que nós queremos na nova legislação processual civil. O advogado pode... Vou deixar 2 perguntinhas agora para nós ir ao nosso intervalo, que nós somos obrigados a ir ao intervalo. O advogado pode resolver muitas coisas desses conflitos lá no seu gabinete, sem chegar lá num BO, sem chegar lá, esse BO sendo encaminhado ao Ministério Público, para chegar no Judiciário. Ele tem condições de fazer isso em muitas situações. E se nós temos em Rio do Sul, o nosso estimado diretor do Fórum, doutor Geomir, alguns processos antigos que deve ter alguma coisa que anda com um pouco de morosidade, como explicar isso para a nossa sociedade? Com todo esse trabalho fantástico que o nosso judiciário está fazendo no Sul, em todo o Alto Vale, e Santa Catarina, vamos deixar bem claro, isso Santa Catarina, é evidente que deve ter alguns casos que tem uma morosidade um pouco diferenciada, e vocês vão dizer depois do nosso intervalo.